Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, que bom é lermos um evangelho como esse, 2 dias após o Dia dos Pais. Que bom é Deus nos convidar para tomarmos posse daquilo que realmente devemos ser. Filhos e filhas de Deus, independente da idade, crianças a brincar, a rodear, a fazer festa junto do Pai. Essa palavra, ela toca profundamente o coração. Em verdade vos digo, se não vos converterdes, porque é interessante a pergunta, né? Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, ele já nos dá o roteiro para entrarmos no reino dos céus. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Olha que profundidade esse pequeno versículo traz para cada um de nós. Roteiro para a salvação. Primeiro passo, conversão. Conversão que deve ser uma busca cotidiana. Porque nós, como cristãos, nós não nos convertemos uma vez só. Nós não deixamos de lado uma vida afastada de Deus uma vez só, mas a conversão, ela se dá dia a dia. É claro que a escolha por seguir Jesus, ela se dá de uma forma mais definitiva em determinado momento, mas também não significa que não possa acontecer várias e várias vezes ao longo dos tempos. A verdade é que essa escolha por Cristo, essa conversão, ela precisa ser um esforço do dia a dia, do cotidiano. Nós precisamos fixarmos o nosso olhar em Deus e não nos desviar. E não é fácil, porque faz uma experiência.
fixa seu olhar em determinado ponto e veja como é em qualquer ponto. Pode ser uma imagem, pode ser um ponto no papel, qualquer coisa. Perceba como é difícil ficarmos muito tempo olhando para ele, principalmente se você puder fazer essa experiência colocando à sua volta várias coisas que te interessam. Talvez uma música, uma televisão, tudo junto. Uma mesa bem posta, algo, um perfume, alguma coisa que atinja o seu olfato. Vários estímulos. E aí fica mais difícil ainda focar em um lugar só. E a verdade é que esse convite é o convite do cristão. Fixar o olhar em Deus e não desviar. Percebemos que as distrações são muitas, mas Deus nos quer firmes. Deus nos pede para sermos fortes, para sermos vigilantes. Por isso olhar sempre em Deus, por isso a conversão precisa ser um esforço. Eu não diria nem do dia a dia, mas é um esforço do minuto a minuto. De todos os minutos dos nossos dias, nos voltemos para Deus, busquemos a Deus, tentemos viver para o Senhor. E aí o segundo ponto, nos tornar como crianças. E aí, a gente precisa mesmo ter essa sensibilidade. Gente, como é bom observar uma criança. Eu, particularmente, tenho 2 em casa e muitas vezes eu me pego a olhar para elas e somente observar e admirar. Porque o mundo é colorido, o mundo é belo, o mundo é bom, o mundo é feliz. E somos nós que perdemos esse olhar radiante, esse olhar que admira a criação, que admira cada coisa, que canta o tempo todo, que se alegra, que festeja mínimos detalhes, que brinca, que se encontra, que tem prazer em estar com o outro. Daria para falar muito, muito tempo sobre tantas coisas que as crianças, quando paramos efetivamente para olhá-las, quando as enxergamos, porque não basta só olhar, é preciso enxergar, é preciso focar nelas, percebê-las no espaço, no tempo. Quanta coisa nós aprendemos. A criança, ela traz leveza para a alma. E tudo isso são atributos dos filhos e filhas de Deus. Porque nós também somos convidados a olhar para tudo com o olhar de Deus. E não é difícil imaginar que Deus nos olha sempre com um sorriso no rosto. Que Deus faz festa conosco. Olha o final do Evangelho. Ficará mais feliz com uma ovelha que voltou, que retornou, do que com as 99 que estavam lá. Ou seja, é Deus que faz festa. Faz festa pela conversão. É Deus que, olha o que Jesus diz, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos, nenhum de nós. O desejo de Deus é todos nós estarmos com Ele, é participarmos dessa festa. E por outro lado, já finalizando, também é fundamental que a gente se entregue a Deus como uma criança se entrega a sua mãe, a seu pai, a seu responsável. Porque a gente também consegue identificar isso ao nos relacionarmos com a criança. E como é importante
relacionar com a criança, criar intimidade, criar conexão, e não um sentimento de poder, um sentimento de autoridade. Não tem necessidade disso. Aprendamos com o Senhor. Deus nos convida ao amor, Deus nos convida à conexão, Deus nos convida à intimidade. Por que nós não replicamos isso com os pequeninos? E ao replicar isso com os pequeninos, a gente recebe de troco, vamos dizer assim, a gente recebe uma confiança que é difícil até de colocar em palavras. O olhar, o toque, o abraço, o carinho, as palavras de uma criança que confia integralmente, plenamente, sem reticências, vírgulas, sem nada, simplesmente confia naquele que se conecta com verdade, com amor e não principal, mas também, né, com respeito, com a sua história, com a sua vida, com a sua dignidade. E a criança simplesmente se entrega. Ela não faz pergunta, ela vai. Você pede para ela pular no seu colo, ela pula. Ela sabe que você vai ampará-la. Ela cai no chão, às vezes nem machuca, mas ela pede colo. Alguma coisa incomoda ela, ela chora. Ela chora porque ela sabe que alguém vem ampará-la. E aqui a gente pode terminar, porque, igual eu falei, dá para falar muito, mas para não estender muito, mas essas características. A criança salta no colo do pai, confia. A criança chora quando algo a incomoda. Nós precisamos chorar para o nosso Deus. E chorar, também chorar de lágrimas, mas chorar é a manifestação daquilo que dói. Colocar para fora, falar com o Senhor o que está doendo. E termos a confiança que Ele vem ao nosso encontro e nos ampara. Então nós confiamos em Deus. Nós choramos e recebemos o amparo. E outra coisa, quando nós caímos, machucados ou não, quando nós caímos, e aí me vem à cabeça, né, aquela imagem da queda de Jesus na paixão de Cristo, e Maria sai correndo. Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem o que é aquilo. Você vê seu filho no chão, você larga tudo, você sai correndo. É o amor de Deus, gente. Deus, quando Ele nos vê caídos, feridos, machucados, Ele sai correndo. Passa a ser a prioridade zero para Ele. Para nos pegar no colo. Para curar as nossas feridas, para nos tratar e depois para nos colocar de pé, para retomar nossa dignidade de filho de Deus e ainda para nos impulsionar. Vai, meu filho, coragem, pode ir e não se preocupe se cair de novo. Eis que eu venho rapidamente para mais uma vez te colocar em meus braços e te reerguer. 3 detalhes que a gente deve aprender com a criança ao nos encontrarmos, ao nos conectarmos, ao termos a intimidade com o nosso Deus. E junto a isso, soma-se a conversão e saberemos que estamos na trilha da nossa salvação. Querido Jesus, quão amorosas são as suas palavras nesse dia de hoje. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor
Assim como o Pai não deseja que ninguém se perca, o Senhor tem pressa para mostrar para cada um de nós o seu grande amor por nossa vida, por nossa história, para mostrar que nós somos a sua prioridade, para nos acolher. Dai-nos esse coração, Senhor, esse coração de criança que rodeia o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Mãe, que festeja com cada um de vós, que se entrega aos seus cuidados. Muito obrigado, Jesus. E dai-nos a graça, Senhor, de não nos afastarmos de Ti. E para isso, Te suplicamos. Fica conosco, Senhor, pois necessitamos de Ti. Amém.